Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós festejamos a Santíssima Trindade. É a festa de nosso Deus, uma oportunidade que a Igreja nos oferece para meditarmos sobre quem é Deus. Me parece sempre oportuna essa meditação, uma vez que cada vez mais as pessoas confundem Deus com um monte de coisa. O paganismo está tão presente na nossa realidade que hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem de Deus coisas que de maneira nenhuma é o que nós cremos. Então é bom que nós tenhamos uma oportunidade para refletir sobre isto, esse tema. E eu poderia aqui discursar, fazer a homilia em torno das ideias de Deus. Aliás, nós estamos em 2012 e temos séculos de reflexão em torno disso. A teologia foi capaz de articular várias ideias, conceitos a respeito de Deus. Quem é Ele? E muitas discussões já foram feitas para falar de Deus. Contudo, eu acho que é mais oportuno, em vez de falarmos de conceitos, de ideias, em vez de entrarmos aqui nas grandes discussões a respeito do mistério de Deus, eu gostaria de partir da experiência de Deus, que eu acho mais vivencial, mais próximas de nós. Vejam o que eu estou dizendo, não está errado, e se eu fizesse isso estaria correto, tratar as ideias sobre Deus. Aquelas que vocês conhecem, por exemplo, Deus é uno e trino, são três pessoas, mas não são três deuses, três pessoas num só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Poderia até usar uma imagem, a do triângulo, como é muito comum ser usada para falar de Deus, e não estaria errado. Contudo, eu acho que isto não nos move. As ideias, elas podem ser conceituais e ficar na nossa cabeça. Então nós podemos muito bem saber tudo sobre Deus e ter clareza das ideias sobre Ele, mas não experimentarmos Deus. Então, me parece biblicamente mais conveniente que nós meditemos sobre Deus a partir da nossa experiência. Aqui, um primeiro cuidado. Muito comum hoje em dia, as pessoas, porque temos várias religiões, porque temos muitos discursos a respeito de Deus, e porque as pessoas às vezes não querem entrar em conflito, elas dizem assim: bom, Deus é um só, cada um que tem a sua religião, cada um tem a sua fé, mas é um só Deus, então está tudo bem, tudo é o mesmo Deus, no fim tudo é a mesma coisa. Vejam, é um problema, porque às vezes a pessoa diz isso sem pensar. Por exemplo, não é o Deus que eu acredito, o Deus que manda algumas pessoas colocarem bombas no seu corpo, ir para um lugar cheio de gente, explodir a ela e as pessoas que estão à sua volta, para que ela seja salva. O meu Deus não é este, um Deus que mata, um Deus que manda matar.
Por exemplo, também não é o meu Deus um Deus que diz assim: se você quer ganhar graças, você tem que dar tanto. Se você der X, você ganha 10 vezes X. Este não é o meu Deus, mas é o de muita gente por aí. Não é o meu Deus aquele que faz com que a pessoa faça sacrifício, sofra, se humilhe, se degrade para ser salva. Este não é o meu Deus. Então vejam o cuidado que a gente tem que ter quando a gente diz é tudo o mesmo Deus, porque é uma salada de conceitos e de ideias a respeito de Deus que me parece não é o nosso. Então qual é o nosso Deus? Como é que você define, ou como você fala, ou como você experimenta Deus? Esse é o nosso ponto. Eu quero começar falando de um conceito bonito, e que é importante para a gente aqui na questão do aprofundamento de Deus, que é da revelação. Quando a Bíblia é escrita, ela é palavra revelada, e revelação significa tirar o véu. Ou seja, cada vez que o povo bíblico foi caminhando, se organizando para cá e para lá, Deus, na sua bondade, foi se revelando, foi se mostrando quem é Ele. E as pessoas, o povo bíblico, pouco a pouco foi reconhecendo e dizendo quem é Deus. Então, é a partir disso que eu quero conversar com vocês. Como é que o nosso Deus é? Como é que Ele se mostra? Primeiramente, uma das experiências mais palpáveis que nós fazemos de Deus é o Criador. Vocês que são mães novinhas, que acabaram de ser mães, poderão atestar comigo uma coisa. É curiosíssimo. Eu vou falar aqui uma coisa que eu ouvi ontem de uma mãe. Ela disse assim: ai, padre, quando o nenê estava na minha barriga, eu sabia que era um bebê, eu sabia que ia nascer, eu sabia que era meu, filho que ia nascer, mas eu não tinha controle sobre ele. A vida estava ali dentro, mas eu não podia fazer isso, fazer aquilo. Tinha uma certa autonomia. Quando nasceu, que eu peguei no colo aquela criatura e que eu olhei e eu disse: que coisa linda. Esta experiência me fez pensar em Deus, porque Deus é Criador, um presente de Deus para mim. Vejam, a criação é uma das experiências que nós podemos fazer de Deus. Deus é o Criador. E aqui eu devo adverti-los, porque cada vez mais cresce uma certa ideia equivocada de que há um salto natural na vida. A vida brota naturalmente. Então é assim, a pessoa já não mais se encanta com a criação, ela acha que tudo é assim mesmo, tudo é um despertar natural das coisas. Vejam o risco, porque nós acreditamos, quando a gente contempla uma flor, quando a gente contempla o sol, o nascer, o pôr do sol, quando a gente contempla uma criança, quando a gente contempla a natureza, nós, de novo, podemos resgatar a ideia do Criador. Deus que cria, é Deus que dá a vida, é Deus que faz nascer. E como é linda a criação, quanta diversidade. Nós vivemos numa época que vai nos afastando das criações. Nós lidamos muito mais com coisas artificiais do que naturais. Qual foi a última vez que você parou conscientemente para observar o pôr do sol? Quando foi a última vez que conscientemente você pegou uma flor na mão, contemplou a flor e disse: que linda? Quando foi a última vez que você olhou para o seu filho, para o seu bebê ou para uma criança e disse: obra de Deus? Quando foi?
Nós vivemos numa época tão corrida que as pessoas já não mais se apercebem, não se dão conta da criação. Esse distanciamento faz mal para nós. Nós vamos ficando muito mais materialistas do que criando essa espiritualidade divina. Então, retomar isto, olhar de novo a criação, tomar consciência de que somos criaturas, é coisa que faz a gente descobrir Deus. E aqui, o que é lindo, é que esse Deus faz tudo por amor. É isso que a Bíblia diz. O Pai cria e cria por amor, gratuitamente. De todas as criaturas, diz a Bíblia, o Salmo 8 diz isso, o homem é o ser especial, porque é o único que tem capacidade para compreender Deus, tem razão, tem faculdades que o capacitam a ver para além das coisas, perceber o transcendente. Só o homem é capaz disso. Digo capaz, não digo que faz isso, é muito diferente. Todos nós estamos habilitados para compreender Deus na criação. Se fazemos ou não, se percebemos ou não, é vontade nossa, é desejo nosso, temos capacidade. Uma segunda experiência que nós podemos fazer de Deus é de Jesus Cristo, e aqui quem nos ajuda é o Papa Bento XVI. O Papa escreveu uma encíclica muito bonita, estava muito inspirado, nosso Papa. Ele diz o seguinte: nós, católicos, não seguimos um livro, nem seguimos ideias, nem muito menos teorias. Nós seguimos uma pessoa, Jesus de Nazaré. Vejam que inspiração, porque uma coisa é seguir uma ideia, uma coisa é seguir uma teoria, um livro. Outra coisa que nos implica muito mais é seguir uma pessoa. Isso significa que nós somos aqueles que caminham atrás de Deus feito homem, um Deus que se revela na pessoa de Jesus. E aí eu nem preciso dizer para vocês tudo aquilo que Jesus fez, faz e é. Jesus é a expressão do amor, a bondade em pessoa. Tudo o que fez foi por amor. Nasceu, viveu, praticou o amor com as pessoas, sobretudo com aqueles que estavam sofrendo, morreu por nós, ressuscitou. Essa experiência de Jesus no nosso meio ainda impressiona a muitos. Muitas pessoas têm dificuldade para entender. É engraçado porque compreendem a teoria da relatividade, mas não entendem Jesus feito homem. Não entendem. Nós temos dificuldade para lidar com o mistério, com aquilo que nos escapa da compreensão. E Jesus é este Deus, amor, materializado, encarnado no meio de nós. É uma experiência muito bonita, porque Deus se aproxima. Há muitas pessoas que preferem que Deus fique lá nas alturas. Ah, Deus mora lá no céu, na sétima morada, tão longe que nem escuta o que a gente vê. Deus distante. Muitas pessoas preferem um Deus assim, porque é mais fácil, né? Quando Deus está lá longe, a gente pode aprontar quanto quer. Outra coisa, como nós cremos, é Deus no meio de nós, convivendo conosco. Esta é uma experiência que só a fé é capaz de fazer ver. Depois, uma última experiência é a experiência do Espírito. Nós acreditamos que Jesus não nos abandonou com a sua morte e ressurreição, Ele deu seu Espírito. Isso significa que nós estamos no mundo sendo guiados, animados, fortalecidos, temos capacidades e dons e somos munidos por Deus para viver nesse mundo. A experiência do Espírito é a experiência que nos move nessa vida. É Deus no meio de nós nos conduzindo, nos fortalecendo. Então,
estou partindo da experiência vivida que todos nós podemos fazer para falar que Deus é Pai, Filho e Espírito. Essa é a maneira pobre que nós podemos falar de Deus, porque Deus é muito mais. Nossa linguagem não dá conta de falar quem Ele é. Podemos experimentá-lo na vida, podemos sentir o seu amor, podemos perceber como o amor nos transforma quando a gente é bom e quando a gente quer o bem, quanta coisa boa acontece conosco. Isso nós sabemos, experimentamos. Isto é Deus no meio de nós. Agora, dizer tudo dele, não damos conta. E é bom que não demos, porque, olha, do jeito que nós somos, se dessemos conta de falar tudo sobre Deus, Ele estaria perdido. Nós iríamos manipulá-lo, dominá-lo, controlá-lo. Pouco a pouco a gente queria mandar em Deus. Graças a Deus que Ele nos escapa, que Ele é maior do que qualquer compreensão. Não estou dizendo com isso que Ele seja incompreensível. Estou dizendo que nossa experiência é sempre pequena. Pode se aprofundar, pode ser maior, mas é vital. Quem não experimenta Deus, perde a vida. Então, queridos irmãos, o convite é esse, que você cada vez mais se aproxime, ou deixe que Deus se aproxime de você. Tome consciência da beleza da vida, faça da sua vida espiritual um caminho de crescimento, de amor de Deus. Só assim a gente é capaz de expressar essa beleza que é a Trindade una e santa em nós. Deus vive e habita em nós. São João, é a melhor definição que nós temos, diz: Deus é amor. Nós não somos amor. Mesmo quando você diz para o seu marido, para a sua esposa, amorzinho, você sabe que não é amor. A pessoa não é amor. Você tem amor por ela, porque ser amor é só Deus. Em Deus não existe outra coisa que não amor. Só Deus é. Nós temos amor, mas Deus é amor. Nele, diz São João, está o amor, o amante e o amado. As três coisas coincidem em Deus. Nós precisamos do outro, nós dependemos do outro. Deus não. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós saibamos e aprendamos com Deus a amar, que nós sejamos pessoas capazes, cada vez mais, de nos aproximar da Santíssima Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,